História, volume 2, sexto ano. Resumo do capítulo, da página 59 à página 66 e do livro de reforço da página 38 até a página 44. Resumo do capítulo sobre a Grécia Antiga. A Grécia Antiga estava localizada ao sul da Península Balcânica, compreendendo terras peninsuares e ilhas. A Grécia sofreu muitas invasões. O povo grego foi formado de vários grupos: os aqueus, os jóios, os éolios, os dórios e povos vindos da Ásia e outras partes da Europa. No início da sua história, a principal forma de organização social e política da Grécia Antiga era os gênos, que eram comunidades formadas por um grupo familiar, descendentes de um antepassado em comum. O chefe era o patriarca, que exercia funções militares, jurídicas, administrativas e religiosas. Com o passar do tempo, a formação de organizações em comunidades gentílicas entrou em crise, pois a população cresceu e não existia terras férteis para todos que viviam da agricultura. Grandes porções de terra, que antes eram coletivas, tornaram-se propriedades privadas de antigos membros dos gênos. Apenas uma pequena parcela da população garantiu a posse de terra. Dessa forma, as pessoas passaram a se agrupar em cidades-estados, também conhecidas como polis. Nas cidades-estados, os habitantes falavam a mesma língua, tinham a mesma religião e seguiam as mesmas tradições. Entretanto, tinha leis e governos independentes. A Grécia do período clássico foi considerada uma sociedade escravista, porque a mão de obra escravizada era utilizada nas diferentes formas de trabalho e difundiu-se por diversas cidades gregas daquele período. Os escravos eram geralmente prisioneiros de guerra, bem como agricultores endividados ou homens pobres, que viviam em propriedades rurais. Eles eram empregados na agricultura e na exploração de minas, nas oficinas de artesanato e nos afazeres domésticos. Em Atenas, a atividade mais valorizada pelos cidadãos era na área da política e em Esparta era na área militar. Para os gregos antigos, os mitos explicavam as guerras, os fenômenos da natureza e o destino das pessoas. Os deuses eram vistos como seres similares aos humanos, dotados de sentimentos como ódio, amor, raiva e compaixão. Os deuses viviam no Monte Olimpo, mas desciam dele para atuar entre os homens. Zeus era a principal divindade dos gregos e considerado o pai de todos os deuses. Era o senhor dos céus, dos raios e dos trovões. A filosofia grega surgiu do questionamento feito por alguns indivíduos sobre as explicações mitológicas que existiam sobre o mundo. Eles desejavam refletir sobre este assunto e discuti-lo, buscando novas explicações para os fenômenos que viviam e testemunhavam. Os filósofos costumavam discutir sobre vários assuntos relacionados aos seres humanos e à natureza. Eles acreditavam que quanto mais eles questionavam e discutiam sobre o assunto, mais percebiam que poucos sabiam sobre ele. Esparta e Atenas. Esparta estava localizada em uma região de terras férteis,
porque favoreceu o aumento do cultivo de vinhos e oliveiras, proporcionando autossuficiência para a população. Em Esparta, aconteceu poucas mudanças políticas e sociais em toda a sua história. A sociedade espartana era uma sociedade guerreira, na qual somente o indivíduo saudável poderia defender seu povo e sua cidade. A educação espartana tinha como objetivo preparar as crianças e os jovens para a guerra. Por isso, os espartanos deveriam ser fortes e robustos. A educação ateniense preparava as meninas para a vida familiar e os meninos para serem valentes guerreiros e bons cidadãos. Buscava-se alcançar esses objetivos pelo ensino nas escolas e pela educação familiar. Para a sociedade ateniense, a maior importância da mulher era gerar filhos e cuidar da família. Em Atenas, elas não tinham direito de se expressar. As mulheres se ocupavam com as tarefas domésticas, como fiar e educar as crianças. Em Esparta, sociedade guerreira, as mulheres eram estimuladas a participar de esportes ao ar livre e a serem saudáveis, com o objetivo de gerar filhos também fortes e saudáveis. Elas também participavam da administração dos bens da família. Em Atenas, os homens livres, desde que considerados cidadãos, podiam participar dos debates políticos e votar nas assembleias. Isso significava que outros grupos, como mulheres e escravos e estrangeiros, estavam excluídos da participação política. Esparta, monarquia dual, sociedade militarizada, economia voltada para a população interna e o cultivo da terra. Atenas, democracia, economia voltada para o comércio externo, com destaque para o desenvolvimento naval. Em Atenas, diferente de Esparta, ocorreu várias revoltas políticas e sociais.